Se eu ontem dizia que só conseguia decidir os títulos dos episódios no final de cada episódio, hoje decidi contrariar-me a mim próprio e já tenho o título deste episódio comigo quando estou a começar a gravar. Quem me está a ler já sabe, porque já leu o título provavelmente na aplicação de podcast, é Como se faz um livro. É um título um bocadinho ambicioso e eu duvido conseguir responder, quer dizer, duvido não, tenho certeza que não vou conseguir responder neste pequeno episódio. Mas não faz mal dar uma breve resposta aqui nestes 10 minutos de cada episódio. Se calhar hoje vou esticar um pouco mais, não sei se vai ser necessário ou não. E depois, se alguém quiser fazer perguntas ou comentários, poderei desenvolver em outros episódios futuros. Vou tentar usar a minha experiência dos últimos anos, em que publiquei uns quantos livros como autor. Portanto, eu participo numa parte do livro. O livro é sempre um trabalho de equipa, isso acho que todos sabemos, mas uma das surpresas quando eu passei de ser apenas leitor para ser leitor e também autor, não sei, a palavra escritor talvez não se aplique bem, porque escritor em princípio, pelo menos em português, aplica-se acima de tudo a quem cria literatura. Olha, eu escrevi livros que em geral são de não ficção, por isso, em geral, prefiro ter-me autor para descrever aquilo que eu faço quanto aos livros. Pronto. Eu participo apenas numa das fases do livro, da criação do livro. O livro é como eu disse, um trabalho de equipa, todos sabemos, mas talvez não tenhamos noção até que ponto é mesmo um trabalho de equipa, até em questões que não temos bem essa noção de que são decididas e trabalhadas pela equipa e não pela pessoa que dá o nome ao livro. Vou então tentar descrever e, como eu disse, se quiser, faça as perguntas, comente, envie, eu tentarei responder em episódios futuros, porque este tema é um tema interessante. Eu, desde que gosto de ler, que já é há muito tempo, hei de contar, o início, desde que gosto de ler, tenho essa curiosidade, como é que funciona por trás, como é que se faz um livro. Bem, tudo começa, e eu vou tentar descrever isto em 10 pontos. Por isso é que eu digo que isto vai demorar mais de 10 minutos. Digo eu, se calhar não, se calhar consigo despachar isto em 10 minutos. Vamos ver. Pronto, o primeiro ponto é a ideia do livro, o conceito do livro. O conceito do livro pode partir, um livro de literatura, em geral, parte do escritor, da pessoa que escreve o livro. É daí que parte o conceito e que depois vai tentar vender, entre aspas, a um editor, ou, noutros países, a um agente que depois irá vender a um editor. No entanto, também pode partir do próprio editor, que depois procura um autor. Posso dizer que, por exemplo, que o último livro que publiquei, o Atlas Histórico da Escrita, pronto, às vezes também tenho que fazer um bocadinho de publicidade, partiu de uma ideia do editor da Guerra e Paz, Manuel Fonseca, que tem uma coleção de atlas e cria um atlas criado de raiz cá em Portugal e por isso convidou-me para criar o livro. Neste caso a ideia não foi minha, a ideia foi do editor. Claro que depois todo o processo de criação, de estruturação, de investigação, de escrita e também muitas vezes até de afinação do conceito acabou por ser meu. Noutros casos, estou a dar o exemplo, foi o exemplo mais que eu me lembro mais próximo, passei por ele há uns meses. Noutros casos, há um conceito que parte de alguém que procura uma editora, a editora trabalha, negocia, pode também... Enfim, os livros são todos muito diferentes uns dos outros. Há muitos casos. Há casos, por exemplo, de alguém que escreve e depois alguém mais tarde pega naquilo que foi escrito e trabalha. Um dos livros de que vamos falar para a semana, se tudo correr como estou a prever, passou precisamente por esse processo. Houve um escritor, não vou dizer agora qual é, um escritor que escreveu uma série de contos, morreu, e depois alguém trabalhou esses contos e criou um livro muito, muito famoso. Não é caso único, como sabemos. Portanto, esta ideia pode partir de muitas pessoas. Esta ideia é o tal conceito do livro. Há quem parta de um título, não é muito comum, mas pode acontecer. Há quem parta de um parágrafo, há quem parta de um conceito, enfim, há tudo. Depois passamos então para a escrita do livro, que implica, dependendo do livro, investigação, implica muita reescrita, quase sempre, aí sim penso que é algo que é comum a praticamente todos os livros. Julgo que será muito, muito raro a pessoa que começa a escrever no início e acaba no fim. Um livro começa-se
por vezes do meio, começa-se no fim, começa-se por uma palavra e está sempre a ser reescrito, a ser refeito a cada momento. Isto é comum de facto tanto aos livros de não ficção, aos livros de ficção. É um processo muito difícil de descrever porque é diferente em cada caso. Este processo por vezes também implica muita imaginação. O autor precisa de pensar como será ter o livro físico na mão. Por exemplo, se for um livro com ilustrações, as ilustrações em geral não são feitas ao mesmo tempo que a escrita, ou até pode ser que sejam, às vezes são feitas antes e depois alguém escreve, o processo é todo muito diferente. Mas vou só dar o exemplo mais uma vez do livro que eu criei há pouco tempo. O livro inclui muitos mapas, eu por vezes tinha de estar a escrever textos sobre mapas que ainda não estavam criados. Tinha de estar a pensar como é que aquilo ficaria na página. Portanto, este processo de escrita, por vezes, implica pensar no objeto físico que ainda não existe. O livro continua a ser um objeto virtual escrito numa folha Word. Hoje em dia é no Word. Há umas décadas seria uma máquina de escrever, em papel escrito com uma máquina de escrever, ou então à mão. Hoje, em geral, é no computador, embora também isto varie. Os livros variam muito, no fundo. Portanto, este é o ponto de escrita que leva à criação de um manuscrito que tem um nome que engana. A maior parte das vezes, como eu estava a dizer, não são escritos à mão. Este manuscrito é, ao contrário do que possamos pensar, não a versão final do livro pronta a ser produzida, mas a versão inicial. E mesmo esta versão inicial, como eu estava a dizer, já passou por muitas revisões, por muitas reestruturações nas mãos do autor. Mas é a versão inicial porque é a versão que vai ser enviada ao editor, que vai pegar nesta versão e vai fazer sugestões. Este trabalho de edição é muito diferente de cultura para cultura. Nos países anglo-saxónicos, por exemplo, a edição pode ser mesmo muito profunda. Cá também, mas é um pouco mais raro. Nos países anglo-saxónicos, o editor vai fazer propostas de eliminação de capítulos, de criação de novos capítulos. Enfim, é um processo bastante profundo. Cá pode acontecer, mas em geral há uma menor tendência para uma intervenção profunda do editor. Mais uma vez isto também varia de projeto para projeto, editora para editora, mas há esta tendência geral para não termos uma intervenção tão profunda. Temos, no entanto, intervenção, isso sem dúvida que sim. Neste ponto da edição estamos no terceiro, portanto já passámos pela ideia, pela escrita e pela edição, estamos agora na edição. Esta edição implica, por vezes, a criação das imagens, também uma discussão à volta novamente do conceito do livro, da dimensão, do papel, enfim, há muita coisa aqui envolvida para que o livro possa fazer sentido e ser publicado com alguma, enfim, probabilidade de sucesso. E quando eu digo sucesso aqui, não digo sucesso no sentido de ser um livro dos mais famosos de todos, mas sim que a editora se sinta confortável e que não julgue que vá ter prejuízo. No ponto, já agora, da forma como a editora se relaciona com o autor, há também alguns processos diferentes uns dos outros que talvez mereçam um episódio só para isso, porque temos desde casos que são os típicos, ou melhor, os tradicionais, em que a editora faz um contrato com o autor para ficar com os direitos do autor e depois publicar, assumindo os riscos, até casos que têm sido muito frequentes nos últimos sempre existiram, mas têm ganhado uma certa proeminência nos últimos anos, em que a editora é paga pelo autor para publicar o livro. São aquilo que se chama em inglês as vanity presses. Não é bem uma edição de autor, mas isto fica para outro episódio. Portanto, voltando ao início, temos a ideia, temos a escrita, temos a edição, em que o editor faz este trabalho de enfim, propor ao autor que faça esta ou aquela alteração para que o livro funcione um pouco melhor. E quando chegamos ao segundo manuscrito, este segundo manuscrito já trabalhado também com o editor, passamos então para a fase da revisão, que é uma fase bastante curiosa. Mas, isto na parte 4, reparo agora que, na verdade, não consegui prever bem o tempo que ia demorar a falar deste tema. Eu gostava de não ultrapassar muito os 10 minutos em cada episódio, porque isto são episódios em que apenas eu falo,
e por isso tenho que ter algum cuidado, porque senão de repente estou a aborrecer muito quem me está a ouvir. Enfim, quem se aborrecer pode simplesmente parar e continuar a ouvir mais tarde, mas eu gostava de manter este ritmo de aproximadamente 10 minutos por episódio, e por isso vou ficar por aqui, e por isso vou alterar ligeiramente o título. O título vai ficar Como se faz um livro, mas depois vou pôr parte 1. E no próximo episódio irei falar da revisão e depois dos outros vários passos. São 10 passos que eu tenho aqui para falar, e por isso ainda temos muito para conversar sobre como se faz um livro. Faça as perguntas que quiser, até posso, já que vou dividir isto em várias partes, posso introduzir as respostas nos próximos episódios. Comente. Acho que é um tema interessante. Eu estou aqui a tentar dar algo, enfim, a minha perspectiva. Haverá outras, mas julgo que é um daqueles temas que interessam todas as pessoas que usam os livros, ou seja, que leem os livros. Bem, se quiser ouvir o próximo episódio desta breve série sobre como se faz um livro, não se esqueça de assinar a pilha de livros. E já agora, partilhe por entre quem gosta de livros e também entre quem gosta de ouvir podcasts, por exemplo. É um pedido que lhe faço. Assine, partilhe e, se quiser, comente. Até breve.